Bom, pessoal, continuando aqui nossa análise crítica, agora do livro de Atos, nós vamos entrar um pouco em Paulo de Tarso. O livro de Atos, depois do capítulo 8, ele dá uma guinada, né, e passa a narrar basicamente a biografia de Paulo. Ainda que discordando, né, das próprias epístolas de Paulo, que nem nós já vimos lá, que nem em Gálatas, Paulo fala que não foi para Jerusalém, que foi para a Arábia, mas segundo Atos, não, ele foi direto para Jerusalém encontrar os apóstolos. Mas enfim, o livro, inclusive, poderia se chamar Atos de Paulo, né? Porque o livro passa a ser só de Paulo. Porque os apóstolos saem de cena, pouco a pouco. Paulo rompe com todos eles e o livro só se foca em Paulo. Como se os demais apóstolos não importassem, né? É muito estranho e todo mundo não vê nada demais nisso. Então eu não vou falar sobre a contraditória conversão de Paulo, narrada por ele de 3 formas diferentes em Atos, porque eu já falei disso naquele vídeo chamado Paulo foi mesmo apóstolo. Vocês podem procurar aí no canal, é um vídeo meu sobre Paulo, onde eu já tenho um esboço bem grande lá no vídeo, onde eu mostro se Paulo foi mesmo apóstolo ou não, tá? Então eu não vou falar aqui das 3 formas diferentes que ele narra a conversão dele. Mas outros aspectos do paulinismo também são interessantes, né, a serem notados aqui no livro de Atos. Primeiro, Paulo, independente de ser só um ou mais de um Paulo, porque acredito sempre que era mais de um, ele se exalta o tempo todo, né, o que é estranho, que Jesus falou que muito se exalta será humilhado e vice-versa. Ele chega a alegar que trabalhou mais que os outros, né? Trabalhei mais que os demais apóstolos, né? Os notáveis não me acrescentarem nada, e assim por diante. Então é tudo exaltações de Paulo. E ele chega a dizer que o evangelho é seu, em alguns momentos. Por exemplo, aqui em 2ª Epístola de Timóteo, ó, lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. É como se ele tivesse um evangelho, como o evangelho segundo Marcos, Lucas, enfim. Algumas vezes ele particulariza o evangelho com o pronome possessivo, meu. Paulo disse que era um imitador de Cristo. Isso aqui também é estranho, né? Porque imitador é quando você imita uma pessoa que já existe. É que nem o Henri Cristo. O Henri Cristo é um imitador de Cristo. E Paulo diz, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas tudo bem, as pessoas vão dizer que ele estava imitando o Cristo só tendo uma boa atitude, sendo uma pessoa boa que nem Jesus foi. Será que esse imitadores de Cristo aqui é só numa pessoa boa e tendo boas atitudes? Bom, vamos analisar alguns pontos aqui. Paulo chega a dizer que completou o sofrimento de Cristo. Olha que curioso. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Paulo estava padecendo por quem? Por vós, pela igreja de Colossenses. E na minha carne, ou seja, no próprio corpo de Paulo, eu cumpro. Aqui algumas versões traz completo, né? Porque o termo grego aqui é no sentido de complementar algo que está faltando, você completa. Eu cumpro ou completo o resto das aflições de Cristo, do sofrimento de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Então o que Paulo está dizendo? Que ele está complementando os sofrimentos, as aflições de Cristo no seu próprio corpo. Ué, estranho, né? Então Cristo não fez um sacrifício perfeito, como os cristãos alegam lá na cruz? Porque se ele teve que ser completado por Paulo, o sacrifício e os sofrimentos de Cristo, então o sacrifício de Cristo não foi tão perfeito assim, ué. Afinal, teve que ser completado. Então, é muito estranho, sabe, essa visão paulina. E o livro de Atos tenta traçar uma biografia de Paulo com semelhanças à biografia de Jesus. Pouca gente nota isso. Por isso, muitos críticos dizem que Apolônio de Tiana pode ser confundido tanto com Jesus quanto com Paulo. Vamos ver algumas semelhanças. Eu vou me focar nesse vídeo aqui só nos sinais e milagres de Paulo, tá? Só para deixar claro, eu não vou fazer um esboço maior, talvez eu faça uma outra parte desse vídeo. E eu estou utilizando apenas o Evangelho de Lucas, porque é o do mesmo autor de Atos, tá? Então aqui eu estou comparando Paulo segundo Atos dos Apóstolos e aqui Jesus segundo Lucas, tá? Que é do mesmo autor, tá? Então vamos ver. Segundo Lucas, Jesus curou um cego. O cego disse para o Senhor. Jesus perguntou, o que queres que eu faça? O cego falou, que eu veja. Aí Jesus falou, a tua fé te salvou. Só isso, e o cego voltou a ver. Segundo o livro de Atos, Paulo fez um homem ficar cego. Ó, tinha um homem lá, um falso profeta, chamado Bar alguma coisa. Eu acho que eu não coloquei todo o versículo aqui, porque senão ia ficar muito grande. Aí Paulo fica irritado com esse homem, fala que ele está perturbando os caminhos do Senhor. E ele fala, e ficará cego. Paulo só falou, que nem Jesus falou aqui, ó. Só falou. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. O homem ficou cego na hora. Então você vê, são poderes parecidos. Jesus, segundo Lucas, ele curou um homem paralítico. Um homem que estava paralítico, ele não podia andar. E desceram um homem e baixaram, né, pelo telhado, né, numa cama, um tipo de maca.
E aí Jesus falou: teus pecados estão perdoados. E o homem paralítico voltou a andar. Paulo também. Tinha um homem coxo desde o ventre da sua mãe, que chegou até Paulo. Aí, vendo que tendo fé para ser curado, Paulo falou em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E saltou e andou. Fica aqui mais uma pergunta aqui, ó. Eu vou deixar aqui entre parênteses. Cadê o nome de Jesus aqui? Eu vou deixar aqui, ó. Cadê o nome de Jesus? Porque aqui nessa cura aqui desse homem coxo, Paulo não falou em nome de Jesus. Ele simplesmente falou em voz alta: levanta-te o pé direito sobre os teus pés. E o homem se levantou e andou, mesmo sem ser em nome de Jesus. Jesus expulsava demônios. Aqui segundo Lucas, ó, tinha um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Jesus olhou para ele, repreendeu e falou: cala-te, sai dele. E o demônio foi lançado por terra no meio do povo e saiu dele sem fazer mal. Paulo também. Aqui, ó, segundo Paulo, tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Aí Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, aqui tem o nome de Jesus, tá? Te mando que saias dela. E na mesma hora o espírito saiu da mulher, que nem aqui no episódio de Jesus. Lembrando que é o mesmo autor, Lucas e Atos. Jesus ressuscitou uma pessoa, segundo Lucas, né? Já falei disso, que pode ter sido só uma cura de Marcos, mas segundo Lucas, ele ressuscitou. As pessoas riam de Jesus porque sabiam que a menina estava morta, segundo Lucas. E aí Jesus chegou e falou: levanta-te, menina. O seu espírito voltou e logo a menina se levantou e voltou a viver. Paulo também tem um menino que caiu da sacada, do terceiro andar, e ele foi levantado como morto. Paulo, porém, desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. O menino que já estava morto. Então Paulo ressuscitou o menino também, que nem Jesus ressuscitou uma menina. Jesus cura a sogra de Pedro, que estava enferma com febre. Jesus repreendeu a febre e a febre deixou a sogra de Pedro. Paulo também. Ele estava aconteceu estar de cama enfermo de febre, uma outra pessoa. Paulo foi ver esse homem e disse, havendo orado, disse: pôs as mãos sobre ele e o curou. Vocês notaram que algumas curas de Paulo não têm o nome de Jesus? É como se o próprio Paulo tivesse um poder que nem Jesus. É estranho. Aí Jesus, segundo Lucas, ele curou várias pessoas de várias doenças. Muitas pessoas iam até Jesus e ele os curava. Paulo também. Segundo Lucas, o mesmo autor, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Paulo curou todos eles, várias pessoas, que nem Jesus. Segundo Lucas, uma mulher se curou só por tocar na roupa de Jesus. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tocou na orla do seu vestido e logo estancou-se na hora o fluxo de sangue. Paulo também fazia isso. Segundo Lucas, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo, do corpo de Paulo, aos enfermos, as enfermidades fugiam dele e os espíritos malignos saíam. Ou seja, então Paulo tinha um poder parecido com Jesus, né? Que até as roupas de Paulo, se encostasse numa pessoa doente, a pessoa se curava, na hora. E segundo Lucas, Jesus teve que fugir, né, da sinagoga, porque os judeus tentaram matar ele, né? Encurralaram ele, levaram ele até o cume do monte da cidade para precipitarem Jesus dali. Mas Jesus despistou, passou no meio deles e sobreviveu aos malvados judeus. Segundo Lucas, Paulo também sobreviveu aos malvados judeus, porque os judeus da sinagoga tentaram apedrejar Paulo, ou apedrejaram, e arrastaram ele para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Mas rodeando ele os discípulos, ele se levantou, entrou na cidade e saiu normal. Ele sobreviveu também, ele não foi morto pelos judeus. Então é curioso, né, que Paulo, aqui a biografia de Atos, né, que é do mesmo autor, o autor ele faz uns paralelos, né, com a história de Jesus. Quase tudo que Jesus fez, Paulo fez. E ele não menciona os outros apóstolos fazendo isso. Rara exceção quando a sombra de Pedro lá passava e as pessoas se curavam, tal, mas ele se foca só em Paulo, como se os outros apóstolos não tivessem esse poder todo. Muito estranho. E alguns atos de Paulo foram até maiores, né, porque livraram Paulo de algumas situações. Aqui, 2 exemplos. Segundo Atos, quando Paulo foi preso, ao contrário de Jesus que foi crucificado, Paulo foi livrado por um grande terremoto que veio. Os alicerces do cálice se moveram e logo abriram-se as portas e Paulo foi solto. E também, com relação a Paulo, tem um episódio aqui em Atos que ele foi picado por uma víbora, só que ao contrário de Jesus, ele também não morreu. A víbora picou Paulo na mão, e aí Paulo sacudiu a víbora no fogo e não sofreu nenhum mal.
Ah, Ronaldo, mas Jesus falou lá em Marcos 16 que em meu nome pegarei serpentes, não sei o que. O final de Marcos não existe, tá, pessoal? Só para deixar claro que eu sei que vai vir pessoas comentar isso. Tá ficando um pouco cansativo esses vídeos. Eu vou fazer talvez com mais pausado agora, tá, pessoal? Porque esses esboços estão ficando cansativos. E eu tenho também outro canal e outras coisas para fazer, então talvez eu diminua um pouco a frequência desses vídeos. Então vocês tirem aí suas conclusões. E talvez eu faça em breve a outra parte desse vídeo, mostrando outros paralelos de Paulo com Jesus, ou outras coisas. Mas por enquanto eu ainda estou no livro de Atos ainda, Atos dos Apóstolos. Aí vocês analisem aí e vejam essas coincidências. Por que o autor de Atos, que é o mesmo de Lucas, por que ele mostra tantas semelhanças entre Paulo e Jesus? Seria Paulo um novo Jesus? Um arquétipo de Jesus? Será que era a intenção do autor mostrar que Paulo era um outro Jesus? Então cada um tire aí suas conclusões. Paz a todos.